Alô, boa noite, boa tarde. Estamos às 17 horas em ponto do dia 23 de fevereiro de 2023. Nós estamos lendo o livro de Daniel, as profecias de Daniel, e fizemos a última leitura de 4 animais que surgiam do mar. Agora nós vamos passar para o Apocalipse e vamos ver o equivalente. Vamos ver a profecia de São João, profeta de Patmos, equivalente à de Daniel. Então, assim diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Já tínhamos visto que essa mesma visão de Daniel os 10 chifres são os 10 mandamentos, interpretados de maneira errada. Segundo, havia 4 maneiras de interpretar, 4 regras de interpretação, que eram Peshat, Remes, Darash e Sod. E essas 4 maneiras, 2 eram erradas e nunca foram usadas a não ser por essas e pela escola dele. E aí, são essas 4 maneiras que vão fazer com que os 10 mandamentos e as escrituras sejam interpretadas erradas e vão dar o Talmud e sociedades secretas e a história de que Jesus Cristo é um pobre na Palestina, um pobre profeta, e a doutrina dele é agnóstica. Então, já vimos isso. É a mesma coisa, portanto. Vocês vejam que muda o profeta, mas a profecia é a mesma. Então, a besta aqui surge do mar. Lá dizia um animal, né? O animal era um leão, que é a Inglaterra, e depois um urso, que é a Rússia. Aqui, depois um leopardo, que é a França. Aqui nós vemos simplesmente algo mais terrível, uma besta. Uma besta significa uma fera terrível. Os 10 chifres são os 10 mandamentos. Então, no fundo, os 10 mandamentos têm dois usos. Se forem bem interpretados, então você terá a lei que salva. Se forem mal interpretados, você terá o Talmud, que é materialista e ateu. Aqui está dizendo que no tempo do fim, porque Apocalipse quer dizer a revelação do fim, então os 10 mandamentos, ao invés de obedecerem às regras de interpretação certa, que é Peshat e Remes, como meus irmãos aí de Gnose Dissidentes fazem, eles seguem essas que inventou Darash e Sod. E com Darash e Sod aplicada aos 10 mandamentos, são 2 regras que são falsas e que levam a erros e que levam à perdição e ao abismo. E é o que as sociedades secretas fazem para que a gente deixe de crer em Jesus Cristo. A mesma coisa em Daniel e em São João. Continuemos. E sobre a cabeça tinha 10 diademas, cada chifre é um poder, é um rei, reina. A besta que vi era semelhante a um leopardo, aqui da França. É o ramo francês do Rothschild. Mas os pés eram de urso. Então aqui é uma aliança entre a França e a Rússia, o que não é difícil, porque Putin frequentou a escola junto com Macron. E a boca como de leão, e a Inglaterra. Então aqui supõe uma aliança entre o leopardo, que é Macron, a França, urso, que é a Rússia, e o leão, que é a Inglaterra. Essa será a união final que vai resultar do conflito russo-ucraniano. Então, uma de suas cabeças sofreu um golpe mortal, mas essa ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou por causa
do poder da besta. Então, não sabemos o que é uma profecia, mas essa união da Rússia com a França e com a Inglaterra, que tem por trás o clã de Rothschild, sofrerá um golpe mortal, mas se recuperará. E o povo adorou o dragão, que é Satanás, porque deu a sua autoridade à besta. A besta, portanto, é o poder financeiro, a Revolução Industrial, a Revolução Comercial e a Revolução Capitalista, em 1760. E esse poder financeiro vem do diabo, que é o dragão. Então, a besta, que é o poder financeiro, vem do diabo. E a primeira besta, que são os banqueiros menores, dão seu poder à segunda besta, que é os Rothschild, a família Rothschild. E abriu a boca em blasfêmias. Foi-lhe dado também vencer os santos. E vi ainda outra besta, esta emergia da terra, e possuía só 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Então aqui é o anticristo. Ou seja, parece um cordeiro. Então, depois de destruir aquela aliança entre a Rússia, a Inglaterra e a França, mortalmente ferida, o clã de Rothschild, então vai aparecer uma outra besta, que é um novo sistema bancário, um novo sistema de consumo, de produção e consumo, que é a segunda besta. Essa surge da terra, ou seja, não é da multidão de povos, já é de uma elite. Adão foi criado do barro. Aqui já faz alusão ao Adão Cadmo, a Cabala. Portanto, já o grupo restrito da Cabala. Portanto, já o clã de Rothschild com os seus 150 sábios que estão em Jerusalém, que são a Sociedade Internacional de Cabala. Estou dizendo com toda clareza, é deles que vai surgir o poder que vai emergir da terra, é deles. Eles têm um poder, vocês não imaginam, são 150 homens com poderes incomensuráveis. E, veja, parece que a Cabala é Santa Cabala, dizem eles. Mas, embora parecendo um cordeiro, falava como um dragão. Exerceu toda a autoridade da primeira besta. Então, está a serviço dela. Portanto, a segunda revolução industrial vai haver agora, tecnológica. Né? Já sabemos que estamos vendo aí a tecnologia, né? Os robôs, a robotização, né? a automação. Pois é isso aí. Daí vai surgir um poder que vai destruir o homem. E está ligado à primeira besta. Por quê? Porque é a continuidade da evolução da industrialização, da comercialização e do sistema bancário. Vi também grandes sinais, e vi que ela seduz os habitantes da terra, dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem. Ou seja, vão criar uma imagem do anticristo e fazer com que o povo adore. Mas ídolos é como nós já temos. Temos Neymar, nós temos aí os ídolos da tela, temos os ídolos da televisão, ídolos não faltam. Então vão fazer um que vai ser adorado. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer os que não adorassem a sua imagem. Isso aqui é profético. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada uma marca sobre a mão e sobre a fronte. Essa marca, minha gente, não é nada físico, não é o chip. A fronte significa o pensamento e a mão significa a obra, a ação. Então significa que esse novo sistema obrigará o homem a pensar e agir como ele quiser, como o comunismo. Então o homem não tem direito de pensar, não tem liberdade de pensar. Essa é a marca da besta na fronte. E não tem direito de agir, porque o homem age conforme pensa.
Então, se ele é obrigado a pensar conforme o Partido Comunista manda, e será esse o sistema dos Rothschild, o comunismo vai tomar conta do mundo, então ele pensa segundo a besta e ele age segundo a besta. Pobres e ricos, todos. Mas ficam 144 mil que não foram corrompidos pela terra. E esses não se macularam, porque não obedeceram a bestas. São seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Pronto, vamos parar aqui, porque é o que nós podemos decifrar, né? Então, veja, é igual à profecia de Daniel. Só que em Daniel, o leopardo, o leão e o urso surgem da água. Aqui, o leopardo, o leão, a primeira besta, surge da... há uma fusão deles três, eles fazem um acordo, a Inglaterra, a Rússia e a França. Depois esse acordo é mortalmente ferido, ou seja, é quase que destruído, mas se recompõe devido à tecnocracia, devido à automação, e eles ficam mais fortes ainda. E aí vão obrigar todo mundo a obedecer a um poder tirano. Não pensem que ninguém vai botar um chip na sua mão, na sua cabeça e vai obedecer você. Você vai obedecer pela lei, pela ordem do comunismo, como é nos países comunistas. É essa a marca da besta. Não vão pensar que se botar alguma coisa aqui, eu vou ser do diabo. Não tem nada a ver. Então, assim o profeta de Patmos, né, o Evangelho, o Apocalipse, no seu capítulo 12, 13, aliás, está dizendo o mesmo que Daniel. Grandes e pequenos, ricos e pobres, e todos eles serão submetidos a um sistema cruel. E esse sistema já está perto de vir. Ele começa quando? Ele começa depois de 1945. Aqui, ó. Tudo começa depois de 1945. Então, o mundo depois de... o livro é do Estado dos Judeus. 1945. Começa tudo. O mundo depois de 1945. O que é que vai acontecer depois de 1945? Exatamente o que está ali. A guerra do Yom Kippur. Ou seja, a Palestina foi transformada em um feudo dos Rothschild. Tá claro, né? Um feudo dos Rothschild. E tá aqui os dois terroristas, Golda Meir e Moshe Dayan, que viraram do dia para a noite, né, de terroristas e estadistas. Né? Por quê? Porque o Estado de Israel se transformou num país aceito por todo o mundo. Ou seja, a besta que parecia ter morrido, porque os árabes fizeram aliança, a RAU, República Unida, perdeu. Eles ganharam. Então, por isso que a besta que foi vencida, depois se recuperará. Assim, o que vai acontecer está já previsto, e aqui no próprio livro de Isaac Jackson, ele diz isso. Além disso, ainda vai haver mais coisas. Vou mostrar a vocês o que vai haver. Os Supremos Conselhos serão usados. O Supremo Conselho é a grande loja negra, ou seja, a grande loja oculta. Ó. Se você quer a ordem, produz o caos. Essa guerra que está havendo é para produzir uma ordem multipolar. O caos precede a ordem. Isso é o lema do Supremo Conselho. É através do Supremo Conselho Maçônica que o judeu implanta a sua ordem no mundo. O judeu não aparece. Pelo menos Rothschild ninguém ouviu falar dele, né? Só eu que falo aqui. Mas vocês não ouvem. Já viu alguma televisão, já viu algum rádio falar de Rothschild? Nunca. Ouviram dizer que Rothschild pegou qualquer doença ou apareceu? Nada. Por quê? É o Supremo Conselho Maçônico quem age por ele.
Então, através do Supremo Conselho, ele está produzindo uma nova ordem através do caos, da guerra. Será isso a outra arma usada por eles. E nós temos aqui, na grande história universal, as coisas miudinhas. Miudinhas, miudinhas. Vamos ver como é que vai acontecer? Vai acontecer assim, ó. O apogeu da Europa. Através da Revolução Industrial e através da Revolução Comercial, os Rothschild tiveram dinheiro de sobra. Eles compraram as máquinas. Hollywood foi comprada por a máquina de filmar por Charlie Chaplin, Carlitos, e outro lá comprou a marmita de Papin, que é, na verdade, a máquina a vapor. Assim, eles conseguiram domínio sobre a indústria e depois, logicamente, sobre o comércio. E aí, continuando, vai acontecer. Você vê que tudo está indo de acordo com o Apocalipse e com as profecias de Daniel. Então, depois disso aí, vem a Grande Guerra. 1945 já acabou. Já terminou a Grande Guerra. Então, depois disso aí, vem a Rússia. 1917. Olha aqui, ó. A conquista da Rússia. Lenin conquista a Rússia. E 4 palhaços aqui, ó. Truman, Clemenceau, Wilson, Lloyd George, estão aqui sentados na conferência, dividindo o mundo, dizendo qual é a nova ordem que o mundo vai obedecer. Sob a ordem de quem? Dos Rothschild. Então, a nova ordem é exatamente isso. Eles vão produzir a guerra, para depois da guerra eles poderem empobrecer os países, emprestar dinheiro, e aí os países, pela dívida, eles controlarão todos os países. Tudo já está previsto. Lenin conquistou a Rússia, e aí surgem o que? As superpotências. Conseguem fazer o sonho de Rothschild. Qual é o sonho deles? A ONU, a União dos Países Livres. Ou seja, todos os países do mundo agora obedecem a ele, porque ele manda na ONU. Então, e a ONU é a grande conquista de Rothschild. E a ONU vai crescer. Olha aqui, ó, vai crescer porque sob Nixon está aqui. A ONU vai crescer, vai se transformar num organismo mais poderoso. Olha aqui, uma reunião da ONU, já mais poderoso do que ali quando foi criada. Então veja, as águas significam isso, povos e nações. E aí, estou dando a história como vai acontecer. Depois vem as superpotências, ou seja, a automação já deu 2 superpotências. Os Estados Unidos, começa com Nixon, mas vai ter outros. Vou mostrar os outros. Aqui nós temos Roosevelt, canalha, não vale nada. Do lado de cá nós temos Truman, R. Truman, 2 patifes controlados pelo Rothschild. A mesma coisa é o Nixon. Nixon também. O Nixon Gate foi um escândalo. Então veja, todo presidente não governa, apenas assina papel. E aí a potência dos Estados Unidos, na verdade, aqui temos outro Eisenhower, outro canalha. E aí temos um homem de coragem que decide enfrentar os Rothschild. E esse homem vai ser assassinado. John Fitzgerald Kennedy. É o único que ele faz uma denúncia à nação, ele faz um discurso, e esse discurso está na minha mente. Eu era uma criança quando ele disse:
eu estou anunciando à nação americana que existe um poder que não segue a lei, esse poder está acima de toda a lei. Esse discurso eu vi no rádio, não tinha ainda televisão na minha cidade. Esse poder está acima de toda a lei, e todo aquele que se colocar no seu caminho, ele mata. Ele estava profetizando a própria morte. Aqui está a estátua dele. Esse foi um homem de verdade. Esse peitou os Rothschild, mas foi assassinado. Foi o único presidente católico dos Estados Unidos. Todos os demais foram maçons, menos ele. E foi morto, assassinado. E aí, com isso, claro, não tem oposição. Ele reúne a ONU e faz o que quer. E o nosso chanceler Oswaldo Aranha, melhor ainda. Aí, pelo outro lado, pelos Estados Unidos, ele governa com a liberdade. Liberdade como? Liberdade sem ter oportunidade. Eu sou livre, mas não tenho oportunidade. O que é que eu vou fazer com essa liberdade? Nada. Essa é a liberdade dos Estados Unidos. Você tem liberdade, mas você tem que lavar prato, você tem que fazer serviço de porcaria, porque os americanos não aceitam você, né? Os estrangeiros lá não são nada. Aí aqui vem a União Soviética, que é o contrário. Você aqui é escravo. Lá você tem liberdade, não tem oportunidade. Aqui você tem oportunidade, mas não tem liberdade. Então é uma experiência. Divide o mundo em dois. Em um mundo livre, mas você não tem oportunidade. No outro, você tem todas as oportunidades de trabalhar, mas não tem liberdade. São duas experiências e a cabeça é a mesma. São duas mãos, não se enganem, né? E elas duas vão se unir no final para produzir a maravilhoso desfile de guerra, né? Que é o que vai acontecer aqui, ó. Os judeus estão aqui, ó, na bandeira, ó, Marx, Engels e Lenin. A glória do povo judeu, né? E enquanto isso, os canalhas, tá aqui o Nixon, ó, continua mandando. E aqui tem Gromyko, que é da Rússia. Os dois juntos, tá vendo a aliança, ó? Gromyko é russo, portanto da União Soviética, é de braços dados aqui, ó, quase abraçando aqui Nixon. Tá vendo? As duas bestas, na verdade, uma está a serviço da outra. E as máquinas vão produzir coisas maravilhosas. As superpotências vão produzir máquinas. E essas máquinas vão construir coisas maravilhosas. Finalmente, vamos chegando ao tempo do fim. Vamos terminar tudo. Vai acabar tudo. Porque vamos chegar ao mundo atual. Chegamos ao mundo atual. A arquitetura, aqui de Brasília, mostra o mundo atual. Chegamos a hoje. Mas vocês viram? Tudo programado. E tudo que acontece, acontece porque Rothschild é o dono de tudo. O homem inventa o foguete, vai à lua. Ou seja, pisa onde Deus, a gente achava que era de Deus. A lua era de Deus. E o canalha que veio de lá disse, fui até o céu e não vi Deus. Foi a frase dele. Né? É isso aí. Fui ao céu e não vi Deus. E aí começa-se agora a enlouquecer o homem. A ideia agora, segundo Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, é enlouquecer o homem. O homem agora tem que pensar de maneira torta ou reta, mas de qualquer maneira ele não pensa, porque o pensamento humano, ele nem é reto, nem ele é torto. Ele tem linhas. Olha aqui, que beleza, maravilha de quadro, né? Isso aqui é uma criança. Uma criança faria melhor do que isso aqui. Vale uma fortuna. Aqui nós temos o... Olha que maravilha de escultura. Isso é arte moderna. Isso é a loucura que o mundo moderno produziu na mente do homem, né? Controlar o homem e fazer ele enlouquecer. Isso aqui eu não sei nem que diabo é isso aqui, ó. É um rinoceronte? Sei lá que diabo é. Então vão enlouquecer o homem e esse é Paul Klee. Uma merda, né? Um abacaxi, uma abóbora com olhos. Pronto. Então é isso aqui. A pergunta que a gente faz então é o seguinte.
nesses 24 minutos finais, é o seguinte. Bom, o Estado palestino árabe se tornou um feudo de Rothschild. Antes era isso, depois tornou isso. Portanto, com isso, começa Rothschild enfia a garganta do mundo adentro, que ele manda, porque ele conquista e diz agora, esse feudo é meu país, e é. Pronto, começa aí. Começa aí. Com esse ato, ele prova que ele manda no mundo. Aí o que é que ele faz? Divide o mundo em blocos. Os blocos são ele que controla, são blocos comerciais. E vai endividar o mundo. O mundo vai ficar endividado. Aqui, ó. Eu já disse a vocês, cada montículo desse é dinheiro. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial emprestam. Aqui está a dívida, aqui está descrito a dívida. E aí o mundo todo deve a ele. Portanto, vai ter que fazer o que ele mandar. O dinheiro vai ser o rei do mundo. Então, a revolução capitalista vai criar o sistema bancário mais perverso do mundo. Olha aqui, ó, 1,4% de ricos são donos do dinheiro e o resto são os pobres. Ou seja, a fortuna do mundo, que devia ser distribuída assim, é distribuída assim. É como se fosse um cálice. Por quê? Porque o dinheiro está concentrado na mão dos Rothschild e dos lacaios dele. Esse será o mundo. E assim, eles conquistarão a terra. A pergunta que fica, depois de tudo isso, é se Deus permitirá. Porque tudo está sob a vontade de Deus. E aí, nós nos damos o direito de fazer a seguinte pergunta. Vai haver realmente a revolução capitalista, que o dinheiro, aqui nós temos um banqueiro medieval, mas já é um banqueiro, ó, está cheio de dinheiro na mesinha dele. Começou assim, o dinheiro vai vencer, o ciclo de ouro será o final, vai ganhar o ciclo de copas. Isso é um dos banqueiros de Rothschild, só que na Idade Média. Será que ele vai vencer? O ciclo de ouro se vencer, então nós seremos submetidos completamente à escravidão do dinheiro. Teremos que fazer o que eles quiserem para poder comer, senão morreremos de fome. Ou será que, ao invés disto, Deus se imporá e mostrará o seu poder? Aqui é Deus. Deus ou dinheiro? Jesus Cristo disse, vós não podeis adorar Mamon, o dinheiro, o ciclo de ouros é o dinheiro, e Deus. Aqui nós temos Deus. Então quem vai ganhar? Os Rothschild, que são os donos do dinheiro, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, ou Deus? É a pergunta. Não vou responder, porque o futuro é quem vai dizer. Mas, de qualquer maneira, eles vão tornar o homem tão egoísta que ele vai fazer para si mesmo, ó, a estátua da besta. O homem se auto-endeusará. E o anticristo será exatamente o homem auto-endeusado ao ponto máximo. Então Deus desapareceu. Mas será que Deus vai permitir isso? Será que ele vai deixar que o homem chegue a isso? Ou será que ele, na hora H, ele vai dizer, eu existo, eu sou aquele que sou. E vai se mostrar. E aí, aqueles que estão do lado dele vencerão a batalha. É o que diz o Apocalipse, mas eu não li. Nem vou ler. De qualquer maneira, nos últimos 2 minutos finais, quero mostrar a vocês 3 figuras. Primeiro de que tudo, estamos no ciclo de ouros. A nota de $1 mostra George Washington e o símbolo dos Rothschild, aqui, a pirâmide de $1, com o olho que tudo vê, os Illuminati,
e aqui a águia bicéfala, que vai ser o Supremo Conselho. Aqui a Estátua da Liberdade, que é Mitra. Quando eu fiz o grau 33, a pessoa que estava me iniciando disse: deixa a sua religião e segue Mitra. Isso é Mitra. A Estátua da Liberdade é um engodo, não existe. É Mitra. Esses raios são o Sol, a coroa do Sol na cabeça dele. Lúcifer é o que Pai que chama, mas não é o diabo. Simplesmente é o poder do dinheiro. No final das contas, será colocado a favor do diabo, a serviço do diabo. Então já sabem, quando vocês viram a Estátua da Liberdade e Pai que chama de Lúcifer, não é porque Lúcifer é o diabo, é porque a Estátua da Liberdade estará, não é a liberdade, não será a liberdade. Então, será que Deus permitirá? O ciclo de ouro vai ser o fim? Será que será isso? Vai ser assim? Ou Deus se oporá? Será que a águia bicéfala vai conseguir se impor? Será que a pirâmide Illuminati vai conseguir se impor? Será que a dinastia Rothschild vai conseguir governar o mundo? Será que nós viveremos no planeta Rothschild? É a pergunta que fica. E até o próximo.